tarde, amados irmãos e amigos. Há uma pergunta que eu faço sempre, aliás, eu fazia, porque agora Deus me deu discernimento. Quando eu meditava numa carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 1, capítulo 13, que fala sobre o amor. Eu vou ler um pouco, bem rapidinho, e veja. 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. E ainda que tivesse dom de profecias, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. 6. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino, discorria como um menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho enigma, mas não veremos, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses 3, mas o maior desses é o amor. Então o apóstolo Paulo, ele nos deixa claro a respeito do amor. Porque tudo que nós pensamos ser amor está aqui. Mas ele diz que ainda que tivesse tudo isso aí, sem amor, sem a caridade, de nada vale. Então o verdadeiro amor, eu cheguei à conclusão que o verdadeiro amor é pregar a palavra do Senhor de modo que pessoas venham se render aos pés do Senhor e mudar de vida e ganhar a vida eterna. Esse, sim, é o verdadeiro amor, porque ele diz aqui que o dom de profecias, se pregar a palavra só por pregar e pessoas ouvirem, essa palavra entrar por um ouvido e sair pelo outro, e as pessoas não forem convertidas, de nada vai adiantar essa profecia. Se falar em línguas também, de nada vai adiantar. Se pegar tudo que tem e distribuir com os pobres, toda a riqueza que tiver, tudo que tiver, partir, fazer doação, isso também de nada vai adiantar. Então, em uma parte aqui, ele diz que o amor é sofredor, o amor não folga com a injustiça, mas com a verdade. Então, a palavra de Deus é a verdade que liberta. Jesus é a verdade que liberta. Jesus é o amor que todo mundo precisa. Sem este amor, ninguém viverá bem. Pode ter a fortuna que tiver, pode passear pelos melhores lugares do mundo, pode ter os melhores lazeres, as melhores comidas, as melhores vestes, os melhores sapatos, ser bem tratado pelas pessoas, que se não tiver Jesus, se não se converter, nada, de nada adianta. Porque ele diz aqui, ó, em parte
conhecemos e em parte profetizamos. Nós não conhecemos totalmente o reino de Deus. Nós conhecemos em parte, e em parte nós profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O que é perfeito é a conversão, é que é perfeita. A conversão, essa sim, quando a pessoa se converte de verdade, quando o Espírito Santo nos converte e a gente vai abrindo os olhos espirituais da gente, a gente vai enxergando a verdade. E essa verdade vai nos moldando, vai fazendo a gente mudar de vida, a enxergar com os olhos da fé, com os olhos da verdade. Porque a palavra de Deus liberta quando ela é bem anunciada com sabedoria e quando ela é aceita também. É como a semente que é semeada no terreno fértil, que ali ela cresce bonita e é bem zelada também. Bem assim somos nós, como vasos nas mãos do oleiro, nas mãos do Senhor. Ele diz aqui também, quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Isso eu creio que até quando, no momento ali que ele se encontrou verdadeiramente com Deus no caminho de Damasco, até aquele momento ali, antes daquele momento, ele era como um menino, ele agia como um menino. Mas a partir daquele momento, ele passou a se comportar como um homem, em semelhança, imagem e semelhança de Deus, a pregar a verdade sem vaidade. Porque hoje nós vemos muitas pessoas pregarem com vaidade, querendo ganhar status, querendo fazer da pregação uma profissão, para ganhar, viver bem, passeando, viajando de avião, de navio, de iate, de carros confortáveis. Isso, Deus não é contra isso, mas nós vemos que há pessoas, muitas pessoas, que fazem por vaidade. De qualquer forma, vale a pena, porque até quem faz por vaidade, vai que tem um ali que esteja precisando da palavra e ela é convertida, porque nós sabemos que na Bíblia está escrito que haverá um dia que o Senhor vai dizer: aparta-te de mim, maldito. Ele vai chegar, o maldito vai chegar e dizer: eu preguei a tua palavra, muitos foram curados, expulsei demônio em teu nome. Ele vai dizer: através da minha palavra, mas você não viveu a minha palavra. Nós sabemos disso. Então nós temos que ter humildade para anunciar esse evangelho, para pregar a palavra do Senhor com alegria, com entusiasmo, com amor, mostrando às pessoas o quanto esse reino de Deus, essa palavra é valorosa, o quanto essa palavra é de amor e nos traz amor, porque faz com que nós abrimos o nosso coração para receber Jesus Cristo, que é o amor verdadeiro. Ele diz aqui também, porque agora, no 12, o último, porque agora vemos por espelho enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Aleluia. Nós vemos parte a parte, só em parte o amor, mas com Jesus nós vamos ver como Ele é, nós veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Amém? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor. Esses três, mas o maior desses é o amor. A palavra semeada
com o objetivo mesmo de fazer o bem, não com o objetivo de mostrar-se mais sábio do que os outros, mais inteligente do que os outros, não com o objetivo de ganhar galardão aqui na terra, de receber dinheiro, não, mas com o objetivo de ganhar almas para o reino de Deus. Amém? Eu espero ter ajudado e digo e faço esses vídeos não apenas, não é para me aparecer, mas para anunciar o Evangelho do Senhor. Assim como muitos fazem também é para anunciarem o Evangelho de Cristo, porque eu passei a entender que o verdadeiro amor é aquele que a gente tem, o verdadeiro amor que a gente tem às pessoas é pregar o Evangelho com o objetivo de render almas para o reino de Deus. E não com o objetivo de contar quantas almas você ganhou, quantas almas você já ganhou, porque só Deus sabe quem é joio e quem é trigo, porque estão todos misturados, só Ele saberá exatamente quem está servindo a Ele de verdade e quem não está servindo, quem está enganando. Por isso que nós temos que ter cuidado, não sairmos por aí, eu ganhei tantas almas para Cristo, porque eu levantar a mão na hora que se faz o apelo é maravilhoso e é necessário perguntar. É necessário perguntar, mas só Jesus saberá e só Jesus sabe quem realmente está servindo a Ele. Então, eu cheguei à conclusão que o verdadeiro amor que nós temos pelo nosso próximo é querer a salvação dele. E essa salvação vem através da palavra, através da unção do Espírito Santo, porque nós somos apenas vasos. A palavra é do Senhor. Ele nos usa para pregar e o Espírito Santo faz a obra da conversão. Amém e amém. Paz seja convosco.